Livro de Tiago, capítulo 1, verso 13. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Irmãos, esse texto fala de algo que nós chamamos o caminho para a morte. A morte física também, mas a morte espiritual, a morte emocional, a morte da alegria na nossa vida, a morte no amor, no casamento. Quando, irmãos, nós chegamos, infelizmente, numa situação dessa, muitas vezes nós ficamos perguntando como que chegamos a essa situação, como que chegamos nesse estado, e às vezes nós não encontramos um caminho para aquilo, ou às vezes nós pensamos que aquilo aconteceu da noite para o dia. Mas essas mortes, irmãos, elas não acontecem assim de forma de repente. Elas vêm de uma trajetória que muitas vezes nós não percebemos. E o livro de Tiago, ele nos mostra qual é essa trajetória até a morte. O texto diz que essa trajetória começa com os nossos desejos. Satanás, ele sonda a nossa vida e ele começa a ver aquilo que nós temos desejado, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós ansiamos. Por exemplo, se você começa a desejar muito dinheiro, você precisa ter o dinheiro. Então a Bíblia diz que Satanás, ele sonda você e leva-nos ao segundo passo, que é a tentação. O desejo, ele gera a tentação. Ele vai preparar então condições ruins, malignas, mas que num primeiro momento vão parecer maravilhosas para satisfazer o que? O seu desejo. Você está desesperado por dinheiro, então ele vai começar por negócios ilícitos, vai começar por rolo, vai começar a se colocar situações para que você ganhe dinheiro muito rápido. E uma vez que a gente cai nessa tentação, a tentação leva então a um passo seguinte, que é o pecado. Por isso que na oração do Pai Nosso, o que Jesus orou? Não nos deixe cair no pecado. Foi isso que Jesus orou? Não. Não nos deixe cair na tentação. Porque a tentação, ela gera o pecado. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas da onde que parte os nossos desejos? Tiago, ele começa a partir dos desejos, diz: os desejos geram tentações, tentações geram o pecado gera a morte. Mas da onde vêm os desejos? Aí a resposta está em Provérbios 4:23, que é o nosso texto desse mês, onde diz: entre todas as coisas, guarde o seu coração, porque do seu coração procede o quê? As saídas da sua vida. O seu coração é a sua mente, é a sua alma, é o seu ser interior. Então ali diz: protege o coração, porque aquilo que você deixar entrar em teu coração, aquilo que você contaminar com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com as experiências traumáticas da vida, tudo aquilo vai para o seu coração. E daquele seu coração, daquilo que está dentro de você, vai começar a surgir novos desejos. Então faz assim com as tuas duas mãozinhas, diga assim comigo: do meu coração geram os desejos. Diga mais forte: os desejos geram a tentação. Diga bem forte agora: e a tentação gera o pecado. Diga bem forte: e o pecado gera a morte. Quem está dizendo, diga amém. Por isso que nós temos que proteger o nosso coração. E nesta noite Deus quer falar conosco, irmãos, sobre o tema: fazermos um detox sobre as influências que estão sobre nós. Semana passada a pastora Thalita pregou sobre o detox nos nossos comportamentos. Hoje, um detox, uma limpeza naquilo que tem nos influenciado. Essa mensagem, um tempo atrás eu tive contato com ela, um pastor muito renomado, o pastor Greg Groeschel, que influenciou muito meu coração, e eu tenho certeza que vai abençoar a nossa vida. Amém, irmãos?
O nosso coração precisa ser guardado. Mas, irmãos, muitas vezes, nós mesmos somos aqueles que mais estamos sujando o nosso coração. Nós mesmos estamos consumindo, pagando, gastando o nosso dinheiro. Nós mesmos vamos atrás para encher o nosso coração de sujeira. Com filmes, com vídeos, nesse mundo de entretenimento que nós estamos, revistas, livros, canções, que nós nem vigiamos mais, nem percebemos, e está poluindo o nosso ser interior. Fiz uma pesquisa sobre um filme. Talvez você assistiu esse filme, não precisa se manifestar se você assistiu esse filme. Ou você já ouviu ele. Quem aqui conhece um filme chamado Se Beber Não Case? Talvez você até assistiu esse filme. Talvez você até indicou esse filme. Mas uma pesquisa foi feita sobre este filme. Esse filme tem cerca de 100 minutos. Quantos minutos, igreja? 100. 91 vezes o palavrão que começa com a letra F é citado neste filme. Praticamente para cada 1 minuto de filme é se falado este palavrão, que eu nem posso falar aqui, claro, então não vou falar. Mas sabe o que é interessante? Que se eu dissesse uma vez esse palavrão aqui no púlpito, tem gente que ficaria escandalizada e sairia da igreja agora. Mas lá na nossa casa, a gente pode ver uma vez a cada 1 minuto. E não mexe nada com a gente. Por que na igreja mexe e lá na nossa casa não mexe? Não deve ser falado na igreja, mas também não deve ser falado em nossos lares. Você lembra dos 10 mandamentos? Dos 10 mandamentos, um deles diz: não fale o nome do seu Deus em vão. Nesse filme, 31 vezes o nome de Deus é falado em vão. Nesse filme, inúmeras vezes, vou usar aqui uma linguagem, porque temos criança, é feita referências, vamos colocar assim, a parte de trás do corpo humano. E inúmeras vezes é falado sobre o órgão genital masculino. E nós simplesmente assistimos. Não nos incomoda, não mexe nada com a gente. Nós pagamos, saímos da nossa casa, gastamos um tempo, gastamos uma energia, gastamos 80, 100 reais no cinema com a pipoca e nos inundamos daquela sujeira e é simplesmente normal. Sem a gente perceber, irmão, esses dias mesmo, eu estava com meu filho jogando Xbox e nós estávamos jogando jogo de UFC. E sem eu perceber, irmãos, eu estava vibrando por dar soco na cara de alguém, por quebrar a perna do outro. E eu fiquei mal por não destruir o outro. Eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo? Assim, irmãos, sem nós vigiarmos, nós estamos tóxicos, nós estamos contaminados. Provérbios 25, 26 diz o seguinte: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. A Bíblia diz que aquele que bebesse da água da vida, que é Jesus Cristo, rios de água viva fluiriam do seu interior. Mas ao invés de fluir rios de água viva, de água limpa, está fluindo o quê? Somos uma fonte contaminada. O que é algo tóxico? Algo tóxico é qualquer coisa que contém uma porção de veneno, capaz de causar doenças ou até mesmo a morte. Nós precisamos, irmãos, ser sábios. Há uma força maligna que opera por trás de tudo isso. A Bíblia diz que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Só que se ele chegar na sua frente, todo vermelhinho, de chifre, com rabinho, como é que chama aquele negócio lá? O tridente, você sai correndo. Ele não vai chegar dessa forma. Se você estiver num restaurante e o garçom chegar para você com um copo de veneno, você toma? Você não vai tomar ele. Mas de uma certa forma, irmãos, de forma indireta, de uma forma subjetiva, ele está infiltrando em nossa mente, em nosso coração, e muitas vezes até achamos bonito e engraçado. A partir desse momento, irmãos, da mensagem, há um caminho que nós temos que escolher para lidarmos com isso. Um dos caminhos, o caminho mais fácil, seria o caminho do legalismo.
E o que é o caminho do legalismo? O caminho do legalismo seria eu chegar aqui perante toda a igreja e apresentar uma lista de muitas coisas que pode fazer, o que não pode, o que assistir e não assistir. É o caminho mais fácil. E todo mundo sairia aqui dizendo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso assistir isso, assistir aquilo. Mas o problema desse caminho mais fácil, irmãos, é que primeiro ia ficar com todo mundo com raiva de mim. Ia todo mundo dizer, esse pastor é um chato. Eu vou para a igreja agora tem que ficar sabendo que eu não posso fazer um monte de coisa. E o segundo problema desse caminho do legalismo é que quando eu estivesse diante de algo que não tivesse na lista, o que eu faria? Por isso que a Bíblia, ela nos conduz por princípios, diga comigo, princípios. Ou seja, ao invés de nós seguirmos o caminho do legalismo, iremos seguir o caminho dos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Se Jesus, irmãos, tivesse feito uma lista há 2000 anos atrás, nessa lista estaria YouTube, WhatsApp, não teria nada disso. Então a Bíblia nos ensina legalismos, a Bíblia, nos ensina princípios, e quando nós temos esses princípios dentro de nós, nós saberemos então o que nós devemos consumir e o que nós não devemos. Quem está dentro, diga amém. Um princípio muito importante, irmãos, faz assim com a sua mãozinha, vira para o seu vizinho e diga assim para ele assim, só um pouquinho faz a diferença. Faz agora para o irmão do outro lado que ficou com ciúmes que você não fez para ele, vai. Diga para ele assim, só um pouquinho faz a diferença. 1 Coríntios 5, 6, o seguinte, que um pouco de fermento, só um pouquinho, leveda toda a massa. Quando você vai fazer um bolo, talvez o fermento é o ingrediente em menor quantidade que você põe, não é verdade? Ele é só um pouquinho que você põe. Perto da farinha, comparado com a margarina, com o leite, ele é só um pouquinho, mas come um bolo com fermento e um bolo sem fermento. E o fermento, ele simboliza o pecado, o fermento simboliza aquilo que é mal. Só um pouquinho faz diferença sim. Conta-se uma história que um menino chegou para sua mãe e falou assim, mãe, eu quero assistir um filme. E a mãe falou assim, meu filho, eu acho que você não deveria assistir esse filme, porque ele é ruim e tal. E ele diz, ah mãe, mas é só um pouquinho. Ela falou assim, tá bom, eu deixo você assistir o filme, só um pouquinho mesmo. Mas antes de você assistir o filme, sobe no teu quarto, toma um banho. E ele foi tomar um banho, trocou de roupa. Enquanto isso ela fez um bolo de chocolate. Aquele bolo de chocolate, 3 camadas, trufado, com a calda assim, que derrete. E raspas de chocolate, meio amargo, garoto por cima assim, sabe? Só para dar um, né? Só que teve um detalhe. Enquanto ela produzia aquele bolo, ela foi lá no quintal e pegou uma colherzinha desse tamanho de cocô de cachorro. Agora vai estragar o jantar de muita gente aí. Já desiludiu com o bolo. É para você emagrecer, meu irmão, né? Você ficar, né? E aí quando o menino, ele viu aquele bolo, falou assim, puxa, minha mãe está muito feliz comigo hoje, deixou eu assistir o filme e ainda faz um bolo desse. E quando ele vai comer, ele vai dar a primeira garfada, a mãe disse, só que filho, eu queria dizer uma coisinha para você, antes de você comer o bolo. Quando eu estava fazendo esse bolo, eu coloquei só um pouquinho de cocôzinho. O menino, que é isso, mãe? Não sei o quê. Tá vendo? Você não come um bolo de chocolate que tem só um pouquinho. Só um pouquinho, irmãos, faz diferença. E às vezes nós não estamos percebendo. Há tempos atrás havia um seriado chamado Bachelor, aonde o homem, ali o bonitão, ele tinha que escolher uma noiva para ele. Você lembra desse seriado? Esse reality show? E aí colocavam várias mulheres. Ele chegava no helicóptero, modelo italiano, milionário, né? E aí você fica assistindo aquilo, aquele homem lá, lindão. Aí no meio do seriado ele vai entrar na piscina. Aí ele arranca a camisa, aquela barriga de tanquinho. Você conta até os gominhos nela, né? Aí você está olhando aquilo, e do teu lado está o maridão. Oh Jesus. Você já começa a ficar insatisfeito. E aí ele tem que escolher uma noiva para ele. Mas ele não consegue escolher a noiva. Qual é a proposta do filme? Passe uma noite do reality show, passe uma noite com cada uma. E aí depois no fim de semana você escolhe. E isso vai entrando na nossa vida. É assim mesmo. Sabe o que é, né, pastor? Antes de casar tem que fazer um test drive, né? Mas tem que ir assim, para ver se vai dar certo.
E aquilo vai entrando. Estava preparando essa mensagem, eu tive uma experiência. Eu estava essa semana numa loja, e quando entrei na loja, no balcão ali, havia um quadrinho. Quadrinho aqueles bonitinhos de vender, que vende, que você põe na sua casa, na parede para decorar. E eu pedi licença à proprietária e tirei uma foto. Falei, eu não vou comprar, mas eu posso tirar uma foto? Ela não pode tirar. E eu queria colocar aqui o quadrinho. Mas depois eu vou orar para Deus limpar isso na nossa mente. Põe o quadrinho, por gentileza. Quadrinho que parece, irmãos, tão inofensivo. Parece assim tão bonitinho, uma simples decoração para a nossa casa. Olha o que diz aí. Primeira frase, ele tem várias frases. A vida é curta. A vida é curta. É coisa boa a vida curta, irmãos? É bom se lembrar que a vida é curta? O livro de Salmos diz que a vida é curta. Ou seja, leve a sério a vida, tome cuidado, porque a vida ela é curta. Não tem nada, não tem nenhum problema aí. Vocês concordam comigo? Estão junto comigo? Aí vem a segunda frase, quebre regras. Olha o cocôzinho aí, ó. Só um pouquinho. Aí você põe na tua casa, ai que bonitinho, quadrinho. Aí teu filho não te obedece. Marido trai, esposa trai, não sei o quê. E a gente acha o quê? Claro, eu coloquei um quadro na minha casa que diz quebre regras. Não faço o que é correto. Aí vem uma outra frase bonita, perdoe rápido. Uau, isso é bíblico. Beije devagar. É bom, né? Porque tem uns casais que nem beijam mais, ou beija apressado demais. Ame de verdade. Ria incontrolavelmente. Dê risada, seja feliz. Tá certo. Aí de repente vem a última frase. E nunca se arrependa daquilo que te fez sorrir. Olha outro cocôzinho aí. Ou seja, você fez algo errado, mas te fez sorrir, não se arrependa disso não. E quando eu li essa frase, o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo colocou na minha mente, irmãos? Porque nós lidamos com muitos casais. O Espírito Santo colocou na minha mente aquele esposo ou aquela esposa, ou até mesmo namorado ou noiva, que traiu e passou uma noite no motel e teve uma noite maravilhosa. E aí ele está se pensando, ele está pensando, será que eu fiz a coisa certa ou será que eu fiz a coisa errada? Será que eu fiz a coisa certa de passar aquela noite com a amante no motel? Aí de repente ele vê essa frase, se te fez sorrir, não se arrependa. Vire para o seu irmão mais uma vez e diga assim, só um pouquinho faz a diferença sim. Número 2, irmãos, segundo princípio, não é porque todos estão fazendo, significa que está certo. E aqui a gente lembra das nossas mães, não é verdade? Que quando nós tínhamos lá 17 anos, isso aconteceu comigo. Falei, mãe, me deixa dirigir. E ela falou assim, não. Aí eu disse para minha mãe, mas mãe, todo mundo dirige. E o que a minha mãe falou para mim, falou para você? Vamos dizer mais forte? E não é que as nossas mães estavam certas? Não é porque todo mundo faz que está certo, irmãos. Está todo mundo fazendo, todo mundo faz. Está todo mundo errado. O livro de Números nos conta uma história, quando 12 espias foram invadir a terra prometida, e foram ali fazer aquela vistoria, e depois voltaram com o relatório. 10 disseram, não vamos entrar na terra porque a gente vai morrer. Eles influenciaram 2 milhões de pessoas. Então 2 milhões de pessoas disseram, se a gente entrar na terra, a gente morre. Só 2, Josué e Caleb, disseram, se entrarmos na terra, a gente vence. E o que aconteceu, irmãos? Eles não entraram na terra, ficaram 40 anos no deserto. E depois de 40 anos, Josué e Caleb, eles entraram na terra e venceram os inimigos. Ou seja, 2 estavam certos e 2 milhões estavam errados. A maioria estava errado. Ou seja, não é porque todo mundo faz, todo mundo está realizando, que significa que aquilo é certo. Nós temos, irmãos, uma grande liberdade em Cristo, mas isso não significa que nós podemos simplesmente fazer tudo aquilo que nos leva ao terceiro princípio. Nem tudo que é lícito convém ser feito. Não é porque eu posso fazer que eu devo fazer. É pecado eu ouvir uma música que não é evangélica? De jeito nenhum, seria uma idiotice eu dizer isso. Mas eu devo fazer? Convém fazer? Pastor, se eu dirigir acima da velocidade, Jesus vai deixar de me amar? Não, Ele vai continuar te amando. Pode ser que eu deixe de ir para o céu? Não, pode ser que você vá até para o céu. Mas porque você pode fazer, você deve fazer? Não. O livro de 1 Coríntios 6,12 diz o seguinte, irmãos: nem todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém.
Um pouquinho faz a diferença. Não é porque todos estão fazendo significa que está certo. E nem tudo, irmãos, que é lícito nos convém. Nós precisamos evitar. E como nós vencemos isso, irmãos? Primeiro, nós vencemos com bom senso. Deus nos deu inteligência. Tem coisa, irmãos, que só de você olhar, você sabe que está errado. É só usar um pouquinho a inteligência. Desculpa dizer dessa forma. Eu nem precisaria dizer aqui de um programa de reality show que tem 3 letras B. É óbvio que não deve haver aquilo. 20 pessoas numa casa, fofocando, traindo, armando cilados uma para outra, se pegando durante meses. E a gente está lá, quem vai para o paredão terça-feira? É terça? Nem sei se é terça. E aí a gente está lá consumindo aquilo. Segunda forma de vencer, questione. Às vezes, irmãos, tem situações que não serão assim tão óbvias. Como que eu faço? Faça algumas perguntas antes de ver aquilo, antes de consumir aquilo. Pergunte, será que eu não estou sendo entretido pelo pecado? Será que agora o pecado não tem, eu me satisfaço em fazer o pecado ou ver os outros pecando? Pergunte, isso aqui agradaria a Deus? Será que isso vai me distanciar de Cristo? Ou vai me aproximar de Cristo? Faça essas perguntas. Analise. Terceiro, irmãos, compare com Cristo. Põe a luz de Cristo. Jesus poderia assistir do seu lado aquilo? Jesus poderia estar junto com você naquilo lá? Compare com Cristo. Existe uma técnica na fotografia e às vezes também na filmagem, que quando você vai fotografar algo e vai filmar algo, você põe uma folha branca na frente. Porque quando a máquina, ela vê aquele branco verdadeiro, ela começa agora um processo que acontece dela, essa coisa de milésimos de segundos, ela começa agora a identificar melhor a cor, o verdadeiro tom do vermelho, o tom do verde. Quando ela tem aquele encontro com o verdadeiro branco, muda a imagem dela. E nós temos que ter, irmãos, um verdadeiro encontro com Cristo. Colocarmos Cristo em nossa frente e perguntarmos se aquilo vai agradar ao Senhor. E termos ali, irmãos, a presença de Deus na nossa vida, que nos direcione, que nos guie. Se coloque de pé. Aí você pode perguntar, pastor, mas o que eu vou fazer agora com o tempo então? Tem tanta coisa que não dá para ver mais. Eu tenho um monte de sugestão para você. Eu acho que você pode, fazer uma caminhada, porque não vai ficar também folgado só na oração para emagrecer, viu, irmãos? Você pode brincar um pouco mais com os teus filhos. Você pode passar mais tempo com os teus pais. Você pode conversar mais. Estudar um pouquinho mais também ajuda, viu? Você pode ler um pouco mais a Bíblia. Orar um pouco mais. Servir a Deus nos ministérios. Liderar uma célula. E se encher da pureza de Deus na sua vida. Se encher, irmãos, dos rios de água viva que vão limpar o nosso interior. Quantos aqui precisam dos rios de água viva? E quando eu preparava essa mensagem, Deus me mostrou essa seguinte imagem. Às vezes, irmãos, nós temos nos perguntado: por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão desanimado? Por que eu estou tão triste? E a gente não encontra a resposta. Mas está tão óbvio. É que eu só tenho lixo comigo. Eu mesmo encho o meu saco de lixo. Eu mesmo me contamino. Eu gasto o meu dinheiro para me sujar. Sujar minha mente, sujar meu coração. Esses dias eu já estava muito cansado. Uns meses atrás, anos talvez. E eu falei, sabe do que? Vou fazer um negócio. O pessoal fala aí, maratona Netflix. E peguei ali aquele dia, eu acho que assisti assim, 5, 6 episódios, uma vez só. Falei, vou precisar descansar, muita coisa na cabeça. No dia seguinte eu acordei assim, tão mal, tão desanimado. Eu falei, Jesus, por que eu estou desse jeito? Não sei porque eu estou assim.
Sabe que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? E eu comecei a chorar, pedir perdão para Deus naquele momento. Ele falou assim: Daniel, enquanto ontem você assistia aqueles episódios, eu te via. E eu te vi igual um porquinho rolando na lama. Já viu um porquinho rolando na lama? Ele tem prazer de rolar na lama. Ele tem prazer de se sujar. E isso, irmãos, vai se tornando um peso sobre nós. Nós às vezes não entendemos porque estamos com tanta vontade de largar tudo, desistir, de abandonar, acharmos que se sumíssemos, que se fôssemos embora ia ser melhor para os outros. Ei, para com isso, meu irmão. Isso é uma mentira de Satanás. Deus conta com você, sua família conta com você, seus filhos contam com você. Eu expulso essa mentira que ele me colocou, que se você sumisse, que você fosse embora, não faria diferença. Vai fazer diferença sim. Ninguém é uma ilha. Pessoas vão chorar por você, se essa é a verdade, porque você é amado, você é querido e você é importante para muita gente. Ah, eu vou sair dessa casa e no fim de semana eu vejo meu filho. Ei, que besteira. Não dá para ser pai de fim de semana, não. Porque filho não sofre bullying na escola só no sábado. Filho não cai na escola e machuca o joelho só no sábado. Criança não fica doente só no sábado. É na segunda, é na terça. Tem que estar todos os dias com os filhos. Tem que estar todo dia na casa. E quando nós colocamos esse lixo, irmãos, a segunda grande consequência é um espírito de insatisfação dentro de nós. Porque nós ficamos olhando e diz: ó, marido bonito e romântico é aquilo lá, ó, riqueza é aquilo lá, vida feliz é aquilo. É um mundo todo editado, é um mundo para gerar uma insatisfação dentro de nós. Paulo disse: eu aprendi o segredo de ser feliz. Eu sei me contentar em qualquer circunstância da minha vida. Levante as mãos, fale com o Senhor agora. E o Senhor Jesus nos lembra de um convite que Ele fez, aonde Ele diz: venham a mim os cansados, sobrecarregados, e eu darei o alívio para a sua alma. É dia de limpeza na alma. Comece a falar com o Senhor agora. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Pedimos agora que o Senhor venha nos limpar, ó Deus. Ó Deus, ó Pai, desta sujeira, dessas palavras de maldição que foram colocadas, ó Senhor, na mente desta vida, Deus, ó Pai, ainda na infância pelos seus pais. Eu repreendo essa mentira que o diabo colocou, que diz que você não vai fazer falta. Ei, Deus manda dizer: você é amado, você é querido, você é importante para muita gente. Essa é a verdadeira verdade. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Pedimos a Tua força sobre nós agora, Senhor. Nos limpa, Pai, de toda essa contaminação. Nós nos arrependemos, ó Senhor. Ó Deus eterno, Senhor, por termos, ó Pai, gastado nosso dinheiro, nosso tempo, nossas energias, ó Pai, nós mesmos se sujando com as coisas deste mundo, Senhor. Pai, nos ajuda a vencermos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor.